Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar do filme O Céu de Outubro. É um filme que já é um pouco mais antigo, mas é um filme que vale muito a pena a gente falar aqui no canal, porque é uma história real e é uma história bonita de se contar, né? Uma história de superação, uma história de perseverança, e que a gente já vai falar aqui um pouco mais sobre o filme O Céu de Outubro. Mas antes da gente começar a falar aqui desse filme, eu vou falar para vocês aqui do canal do YouTube, Tatiana Benites. Convido vocês a seguir a gente aqui no canal, deixe o like de vocês, aproveitando que vocês estão aqui, deixe os comentários de vocês aqui nesse vídeo, porque é importante para que a gente consiga crescer também no canal aqui. E se você está assistindo a gente pela TV Mundo Maior ou ouvindo a gente pela Rádio Boa Nova, também deixe o seu like nos canais onde a gente está e mande seus comentários para nós. Entre também no nosso YouTube, YouTube Tatiana Benites, e daí você conhece também a nossa programação. Temos programação de segunda a sexta aqui no canal, temos as nossas vibrações que nós fazemos toda segunda-feira. Então, convido vocês a fazer parte dessa nossa comunidade. Segue a gente no canal, deixa o like, conheça as nossas vibrações e serão muito bem-vindos aqui conosco também. E antes da gente começar a falar sobre o Céu de Outubro, eu vou chamar aqui então o Damião para ele falar para a gente a ficha técnica desse filme. Com você, Damião. Olá aos amigos que nos acompanham, mais uma sessão Pipoca Espiritual no ar. Hoje vamos falar do filme, bonito filme, O Céu de Outubro. Data de lançamento 15 de outubro de 1999. O diretor, Joy Johnston. 1 hora 48 minutos de duração. É um drama. O filme baseado no romance autobiográfico Rocket Boys, de Homer Hickman, publicado em 1998. A história que é ambientada no final dos anos 50, em uma cidade em que a mineração é a maior empregadora local, e conta a história de um adolescente que, ao saber que os russos colocaram o satélite Sputnik em órbita, começa a sonhar, junto com os seus amigos, em colocar um foguete seu em órbita. E aí, com o apoio de uma professora do colégio onde estuda, ele dá início a um projeto que irá mudar sua vida para sempre, pois passa a ser o passaporte que permitirá a eles, a todos eles ali, que sejam aceitos por alguma universidade. Mas para isso é preciso ser bem-sucedido em um concurso internacional de ciências baseado em fatos reais, Tati. Vocês sabem que eu adoro filmes baseados em fatos reais, então por isso que a gente escolheu não deixar de falar desse filme aqui no canal. Então, antes da gente começar a fazer a nossa análise espiritual, vamos ver a nossa vinhetinha, né? Agora que a gente já viu a nossa vinheta, a gente pode começar a fazer a nossa análise espiritual do filme October Sky, que é O Céu de Outubro. Bom, esse filme, ele me chama muita atenção porque é um filme que, primeiro, que é uma história real, mas porque é um filme de perseverança. Primeiro porque conta a história de uma família em que o pai trabalha lá na mina de carvão e ele quer que o filho trabalhe na mina de carvão com ele. Ele quer que o filho siga essa carreira, porque ele é o responsável pela mina de carvão, porque ele é a pessoa que é o nome da vez ali dentro. Então, ele espera
que o filho também siga os mesmos passos. E a gente tem muitas dessas histórias, né, ao longo da nossa jornada, de que os pais escolhem a carreira dos filhos, os pais querem que os filhos sigam a sua carreira, siga os seus passos. E claro, a gente sabe que é para o bem dos filhos, né, que os pais não fazem isso por mal, mas que nem sempre é o que o filho quer. Nem sempre o que o pai fez é o que o filho deve fazer. Então, é um filme que, durante muito tempo, o filho fica relutante para dizer para o pai que não é isso que ele quer, e é um pai rigoroso, um pai rígido, e que faz com que o filho tenha medo, né, de falar que não quer e tudo mais. E daí o filho é mal interpretado pela família, mal interpretado pelo pai, porque onde já se viu lançar um foguete, né, isso não existe. E ele envolve mais 3 amigos, que também compram esse sonho e querem fazer parte dessa jornada. E esses 4 amigos começam a estudar esse assunto, eles começam a questionar sobre isso e ter o incentivo dessa professora. Então eles começam a escolher um local, conseguem um local e começam a fazer testes diversos. Eles são jovens, mas eles conseguem ajuda, eles conseguem apoio de pessoas que querem também que esses meninos progridam. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante de comentar desse filme é que eles acreditam que eles podem. Eles, apesar de todas as falhas, e se não fossem as falhas, se não fossem os erros deles, eles não chegariam onde eles chegaram. Então, quando a gente começa as coisas, a gente fala, não, eu errei, não vou continuar. Quantas vezes a gente vai precisar errar para acertar? E quando a gente vê as pessoas bem-sucedidas, essas pessoas depois vão contar as histórias para a gente, elas erraram muito. Não foi uma ou 2 vezes, elas erraram muito, elas perderam muito, para depois elas começarem a ganhar, para depois elas acertarem. Então, quando a gente vê, eu sempre falo desse exemplo, porque para mim é uma das melhores pessoas, assim, dentro do esporte, que é o Oscar Schmidt. Ele sempre falou que ele foi considerado o cestinha da seleção brasileira, porque ele era muito bom. Ele falava, não, cara, eu treinava muito mais que as outras pessoas. Eu treinava o dobro, então eu errava muito, porque as pessoas pensavam que ele não era capaz, falavam que ele não era capaz. Então ele tinha que se esforçar muito mais. Então ele ficava além, ele treinava muito mais. Então, com esse treino, ele errava, 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 acertava, 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 acertava. E ele ficava lá, errava, acertava, até o momento em que ele aprendeu exatamente a fazer e acertar, 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 acertar. Só que para isso ele precisou errar muito. Então, o filme sempre esses filmes assim sempre me levam a ele, né? Porque ele para mim é um grande exemplo nas entrevistas que ele dá, toda a humildade dele falando disso, né? Ele é uma pessoa que me marcou por causa disso. E o filme fala disso, dessa perseverança, de é isso que você quer? Se é isso que você quer, vai lá e faz. E foi o que ele fez, ele lutou, e inclusive contra a família, que também não apoiava, contra o pai, que também não apoiava, para dizer, eu consigo, é isso que eu quero fazer da vida. E ele vai e acredita nos seus sonhos. Como é importante acreditar nos sonhos, né, Damião? Sim, é tudo de bom, né, Tati? Acreditar nos sonhos. O filme, estamos falando hoje de Céu de Outubro, e aí a história ali daquele menino, aquele jovem ali, vendo o Sputnik, isso lá em 1957, e decidiu construir o seu
dar a sua versão, né, dessa espaçonave que possa chegar no espaço. O filme deixa essa mensagem para nunca desistirmos do nosso sonho. Quando se faz deste um propósito de vida e se a luta é incessante por nossas realizações, não importam os obstáculos vão surgir, gente, é natural, é muito natural. Mas forças contrárias também vão surgir, e é natural, mas a gente tem que persistir. E aí, aquilo que a Tati mesmo estava comentando, é a ajuda dos amigos, a ajuda da professora, e esse projeto, que depois daquilo, quando a gente vai olhar depois, né, todo o nosso caminhar vai ser muito diferente do que aquilo que às vezes a família pensou, não, que você nasceu aqui, vai ficar aqui. Não, você vai para outros lugares, outros ares. Né? Para o Espiritismo, a ideia de acreditar nos seus sonhos, no sentido de aspirações e objetivos de vida, está intimamente ligado além do progresso e a responsabilidade individual, com o apoio, a orientação do plano espiritual, que esses sonhos estejam alinhados com o bem e a evolução moral. E aquilo, né, Tati? Precisamos de coragem, ousadia para perseguir nossos sonhos. E o primeiro passo é acreditar em nós mesmos. Um filme inspirador, Tati. É muito inspirador, né? Mesmo porque no final mostra ali o que cada um virou, né? Nos dias atuais e tudo mais, né? Até onde eles foram, onde eles chegaram e como é importante essa nossa consciência, né? Então, perseverar. Se você tem um sonho, persevere, não desista, continue, por mais que que pareça difícil, né? Porque os obstáculos sempre vão acontecer, em várias instâncias, inclusive, né? É importante também considerar a questão dos amigos, né, nesse filme. São pessoas que estiveram com ele, então, e sempre foi dito, na verdade, a história foca em uma pessoa, mas é um grupo que consegue tudo isso. É um grupo que consegue tudo isso, porque ele foi o pioneiro ali, o líder, na verdade, de vamos conseguir, eu quero fazer e tudo mais, foi ele que foi representá-los na apresentação internacional. No entanto, o prêmio foi de todos eles. Então, é um grupo, foram pessoas que se uniram, que correram todos os riscos juntos, que se apoiaram, quando um abaixou a cabeça, o outro foi lá, que foram descobrir como é que ganhava dinheiro para conseguir os recursos que eles precisavam, conheceram pessoas que os apoiavam. Então, quando a gente faz em grupo, se fortalece. Fazer individualmente é muito bom? Claro que sim, são muitos méritos igual, mas quando a gente está em grupo, a gente fortalece, porque fortalece um outro. Na hora que a gente abaixa a cabeça e fala, estou falhando, o outro vai falar, tá falhando, mas a gente está junto, a gente vai conseguir, a gente vai fazer. Então, sempre tem uma pessoa ali para incentivar. Às vezes, os 2, 3 ou 4 vão falar, olha, estamos falhando, estamos desistindo, mas aí um fala, a gente está desistindo, mas não, eu quero continuar. E então isso dá um outro movimento, né, quando a gente faz junto. Então é importante a gente ver esse lado também do filme, porque eles se apoiam, eles fazem junto, e quando a gente tem um grupo de amigos ou um grupo de pessoas que nos apoiam, que a gente consiga dar esse valor e o reconhecimento de cada uma dessas pessoas. Eu achei muito bacana, porque o filme reconhece todas essas pessoas e nomeia cada uma dessas pessoas, e que não é só uma, né? Não foi só uma pessoa que conseguiu chegar lá. Então, o sonho dele era lançar foguete, e deles, né, era lançar foguetes. Então, para isso, eles se esforçaram,
Eles foram atrás de conhecimento. E aí a gente fica pensando, tá, então enquanto eles estão aqui encarnados, né, fazendo uma análise espiritual aí, eles estão aqui encarnados, fazendo lançamento de foguete, estão correndo risco de vida, né? Fazendo isso, porque é arriscado. Eles tinham que mexer com fogo, com pólvora, com elementos explosivos ali. E a espiritualidade está onde nisso? E aí a gente começa a ver que a espiritualidade está em tudo que nós fazemos, em tudo que nós estamos deixando de fazer, em todos os nossos estudos. A espiritualidade ajuda todos os cientistas, todas as pessoas profissionais, em todas as áreas de ensino. A espiritualidade está presente. Por quê? Porque nós estamos aqui para aprender. E eles estão para nos apoiar nas coisas do bem. Então, o que for bom para nós, a espiritualidade está ali presente. No Espiritismo, a gente fala que a ciência é apoiada pela espiritualidade. Claro que a ciência que vai fazer o bem. A gente também tem a ciência que não faz o bem, né, gente? E que também não deixa de estar apoiada pela espiritualidade, né? Aí a gente tem os espíritos bons e aqueles que ainda estão na evolução. E a gente tem influências, né? Lembra da questão lá que Kardec, o Kardec pergunta para os espíritos e fala assim, quanto que os espíritos nos influenciam? E ele fala muito mais do que vocês imaginam, né? Então, a gente precisa entender que essas influências existem. E para o nosso avanço, nossa evolução, a espiritualidade está presente. Então, o espiritismo, ele sempre foi baseado na parte filosófica, na parte moral, que muita gente considera religião, e na parte científica também. Então, a parte científica, ela é apoiada pelos espíritos. Então, quando eles estão lá, querendo descobrir uma fórmula, querendo descobrir um elemento, por que será que de repente surgiu uma ideia? Por que será que de repente surgiu uma ideia de onde tirar o dinheiro para conseguir comprar material? Por que será que de repente surgiu uma pessoa que falou, eu ajudo com esse tipo de material? Ou eu ajudo com esse tipo de atitude que vocês têm que ter? Então, a espiritualidade está sempre presente. A gente está se referindo ao filme, mas em tudo na nossa vida. Vocês já perceberam que de repente vem uma resposta? Ou de repente aparece alguém na nossa vida para falar algo que a gente precisava? Para dar a solução do que a gente precisava naquele momento? Então, que vocês comecem a prestar atenção nesses sinais. Porque embora ali no filme não fale nada sobre espiritualidade, é tudo sobre espiritualidade. E a ciência apoia, é apoiada, né, na espiritualidade. Porque é assim que funciona. Né, Damião? Vamos falar um pouquinho mais, né, então, de Espiritismo e Ciência. O filme Céu de Outubro conta a trajetória desses fogueteiros. Olha só a forma como o grupo ficou conhecido, os fogueteiros. E o filme demonstra, né, a realidade da experimentação em ciência, exemplificada pela confecção do experimento científico, no caso, o foguete, né, presente na vida desses jovens aspirantes a cientistas, e reflete bem como é o desenvolvimento científico, né? Nos mostra o quanto devemos tentar até que alcancemos resultados positivos, onde precisamos desenvolver diversos experimentos e melhorar, estar melhorando a cada dia até alcançar o sucesso e o reconhecimento, né? E na ciência, nem sempre os resultados negativos são
de fato negativos. Vamos lembrar, né, de Thomas Edison, né, com a lâmpada elétrica, que ele realizou milhares de tentativas com diferentes materiais antes de encontrar o filamento de carbono que tornou a lâmpada incandescente viável comercialmente. E aquela sua famosa frase de Thomas Edison: eu não falhei, apenas encontrei 10.000 maneiras que não funcionam. E o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. Kardec, em o que é o Espiritismo, está no preâmbulo. E é lindo essa a análise que a Tati fez ali, de que mostrando, né, que a espiritualidade está ao lado, né, o tempo todo. O tempo todo. E a gente para perceber e fala, poxa vida, que bom, né? Que bom. E aquilo, né, Tati? Temos que fazer a nossa parte. Quanto a Tati fala isso no canal, que temos que fazer a nossa parte, né, Tati? Exatamente, a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa também apoiar aqueles que querem fazer alguma coisa, né? No filme mostra a questão do apoio familiar, que ele não tem. E que, de repente, muitas pessoas passam a se interessar pelo tema, passam a acompanhar os garotos. Imagina, naquela época, que não existia redes sociais, né? As pessoas ficavam sabendo que eles iam testar, lançar foguetes e tudo mais, e as pessoas iam até eles, iam lá e faziam festa, e acreditavam, né, que aquilo um dia podia dar em alguma coisa. E claro que tem gente que não apoiava, que não acreditava e tudo mais, mas que tinha muita maioria apoiava. Mas fazia falta o apoio da família, aquele apoio de pessoas que estão próximas de nós. Então, quando vocês puderem, quando a gente puder, a gente precisa apoiar quem está do nosso lado. A gente precisa também fazer a nossa parte, mostrar apoio. Às vezes a gente não entende nada daquele assunto e a gente não precisa entender. Mas se a gente puder falar, dar uma palavra de apoio àquele que quer fazer, que está perseverando naquilo, também é o nosso papel. Né? O nosso papel fazer com que as pessoas se sintam apoiadas, se sintam acolhidas, porque nem sempre as pessoas entendem as nossas escolhas. Bom, na verdade, nem sempre a gente entende as nossas próprias escolhas, né? Às vezes a gente escolhe alguma coisa e depois que a gente vai falar, nossa, por que eu escolhi isso mesmo naquele momento? A gente escolhe com o que a gente tem, mas que é importante tanto o apoio da família, nesse caso do filme, quanto o apoio da professora. Os professores, geralmente, são pessoas que, para nós, são pessoas-chave, são pessoas referências, né? E as nossas referências, geralmente, estão aí, no líder, né? O líder que é o professor, que é o líder religioso, o líder do grupo, né? O líder da família, são pessoas chaves para nós. E essa professora fez toda a diferença. Se não fosse ela, talvez eles não tivessem chegado onde eles chegaram. Talvez eles tivessem que fazer um outro caminho, ou um caminho mais longo, ou um caminho mais difícil, sem o apoio dessa professora. Então, as pessoas que trabalham com educação, né, nessa parte de formação, elas têm também uma missão muito bonita, para que essas outras pessoas, essas outras vidas tomem bons rumos. Né? Claro que não é tudo que depende delas, porque se a pessoa tem uma má índole, não é a professora que vai mudar tudo isso, mas que ela pode fazer a diferença na forma de pensar, na forma de lidar com os problemas, que esses alunos, essas pessoas podem começar a ver de forma diferente e incentivar, né, Damião? Não, é lindo, né? Ter essa oportunidade, né, de encontrar os professores, a professora ali incentivando o tempo todo, né? Todo o incentivo necessário
para que eles possam vencer. E é aquilo, né? E as lutas internas até dos professores, junto da professora, junto à instituição, né? E aí, a hora que você estava falando um pouco também de família, né, Tati? O filme aborda, né, O Céu de Outubro, é o filme de hoje, aqui na sessão Pipoca Espiritual, trazendo ali os problemas, gente, tradicionais de adolescentes, né? As paixões secretas, né? As brigas familiares, dificuldades financeiras. O filme narra também a dura relação entre pai e filho, né? A família é um ambiente para o progresso de todos os espíritos envolvidos, seja através de provas, expiações e aprendizados. A principal missão dos pais é fornecer condições para que os filhos progridam, auxiliando no desenvolvimento intelectual e moral e aproximando-os dos princípios divinos, né? A capacidade, né, de perdoar e ser um exemplo são virtudes fundamentais para fortalecer os vínculos familiares e auxiliar no crescimento dos filhos, né? E devemos gratidão, sem dúvida alguma, devemos gratidão aos pais biológicos pela oportunidade de regresso, como nos ensina o Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 14. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos, Tati. Exatamente. O filme mostra uma questão bonita, né, na questão de que eles continuam se esforçando, eles se esforçam o tempo inteiro, eles estão ali na perseverança e tudo mais, mas o apoio familiar, ele é essencial, o apoio das pessoas ao lado são essenciais. Claro que tem gente que vai fazer coisas que a família é contra, e ela vai lá e vai fazer, mas quando ela consegue esse apoio, tudo se transforma. Parece que a gente se torna ainda mais forte quando a gente tem o apoio das pessoas que a gente ama, que a gente quer bem, que são as pessoas que para nós são as referências. Então, o filme traz essa leveza, né, quando a gente vê o resultado de que cada um se tornou, o que até onde cada um conseguiu chegar e ver os sonhos realizados, né? Porque quando a gente consegue chegar num lugar e falar, poxa, era aqui que eu queria chegar, era esse sonho que eu queria viver, é tão bom, e é tão bom quando a gente vê alguém que chegou lá, é gratificante, é emocionante, é gostoso a gente olhar e falar, poxa vida, ele conseguiu. Então, em vez da gente ter aquele olhar de, não deveria ter ido, né, de crítica, a gente tem que olhar também com esse olhar de que é gostoso, essa pessoa chegou lá e vibrar junto com ela, né? E é isso, gente. Espero que vocês assistam, se vocês ainda não assistiram, O Céu de Outubro. Ainda está nas plataformas da Netflix, e que vocês continuem aqui com a gente, porque na sexta-feira a gente volta aqui para falar de mais um filme, para fazer mais uma análise espiritual, e a gente conta com a presença de vocês e com os comentários. Deixem os comentários de vocês e o like de vocês aqui para a gente. A gente volta na semana que vem. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.